A paz, queridos irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós aqui estamos para poder falar um pouquinho mais, gente, ouvir um pouco mais da palavra de Deus, sintonizar, nas coisas maravilhosas e eternas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, oremos para que Deus nos ajude, Ajude tanto na minha fala, quanto nos nossos ouvidos também, para que a gente possa entender, plenamente, não possa sair simplesmente da nossa ideia, mais equivocadas, às vezes, do que o que realmente possa vir, do Espírito Santo de Deus, porque é essa que produz. A verdade brota no nosso coração. Oremos. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome, sabemos que é o Senhor quem opera, Senhor, maravilhas em nossa vida e nosso coração. Portanto, nós colocamos a nossa vida, Senhor, para que o Senhor, através de nós, possamos ser aquele, ó Deus, que vai ao encontro das pessoas, orientando, exortando, Senhor, para que a gente possa ser transformado dia a dia, Senhor, da nossa vida pessoal, espiritual, como igreja de Cristo. Dá-nos o teu poder, dá-nos o discernimento, dá-nos a paz, dá-nos o teu amor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos à leitura da palavra de Deus na carta ainda aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O tema da lição: novo homem, nova vida, é o teor, né, dessa leitura que acabamos de fazer, né, nesse momento, e nós vamos hoje trilhar, né, um pouquinho dentro dessa linguagem, também dessa demonstração, né, do que é velho homem, do que é um novo homem, não esquecendo que a gente está falando homem aqui no sentido de humanidade, tá? Homens e mulheres, né, envolvidos num mesmo pensamento em Cristo Jesus e nas coisas eternas. Vamos iniciar ali, né, no versículo de 1 a 4, que fala dessa vida ressurreta com Cristo. E a primeira parte, né, uma experiência que já foi obtida, né, a partir daquele momento, né, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, né, uma experiência que passou já na vida, no coração da igreja, sintonizados, né, a partir ali do batismo, da decisão. Percebe que o batismo vem junto com uma decisão que a pessoa teve em seu coração, que nós acreditamos que foi o próprio toque do Espírito Santo conduzindo a pessoa, né, para que ela possa ter uma nova caminhada. Ele sai de um caminho que ele percebe que é um caminho tortuoso, e ele vai, né, observando que Cristo é esse caminho real, esse caminho concreto, esse caminho verdadeiro, que vai fazer com que ele seja mudado, né, transformado dia a dia. Nós somos participantes, né, portanto, de uma nova vida de Cristo, e agora cidadão de um mundo diferente. E essa é a experiência do cristão. Então, toda a sua vida se transformou, né? Passa de um novo contexto, né? A partir de Jesus, de uma vida de transformação, né? Que é um processo também, né? A gente não pode esquecer, né, que a coisa não acontece assim da noite para o dia, como a gente vai fazer, vai ser uma briga, né, constante do nosso coração pecaminoso, né, com essa introdução numa vida transformada. O novo propósito para a vida. Como pessoas ressuscitadas juntamente com Cristo, os crentes precisam orientar vontade e pensamento para as coisas mais sublimes. Então passa a
a ser orientados por Deus, né? A partir do momento, quando a gente está numa vida desconhecida, uma vida que não tem a direção de Deus, a gente vai procurar recursos para que a gente possa, né, dentro daquela vida, sei lá, né, vou colocar assim, né, aprender ou desaprender, já que a gente vai ver na lição que o aprender a viver realmente é com Cristo. Então essa vida pautada nas coisas daqui é um desperdício, né? Mas de qualquer forma a gente coloca todas as nossas forças dentro daquilo que a gente acha que é importante para nós. Não diferente disso, quando a gente tem uma vida pautada em Cristo, a gente vai colocar coisas, a gente vai substituir algumas coisas que a gente achava relevantes lá e que agora se tornou irrelevantes por coisas de Deus, né, que são as relevantes. Então a gente vai procurar, né, ver o que Deus realmente quer. A gente vai buscar instrução, né, na sua palavra, orar, observar que aquilo não faz. E esse texto ele coloca assim de uma forma muito importante para nós o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que é pecado, né, o que é do velho homem e o que é uma vida santificada do novo homem. Então começa a buscar as coisas do alto. Vai falar o que é, né, numa linguagem mais popular, o que seria, né, buscar as coisas lá do alto. É deixar, né, dirigir a vontade para as realidades que valham a pena. Então não é aquilo que o mundo acha que vale a pena, porque as pessoas que estão perdidas, valer a pena é gastar, né, tempo com um monte de diversão e prazeres. E quando fala do alto é justamente o contrário, né, que vale realmente, você vai chegar em algum lugar de modo objetivo, né? A gente percebe que na nossa caminhada a vida que nós levamos outrora como velho homem nos fez mais distanciar de Deus do que nos aproximar, e a gente percebe que o ser humano chega num certo momento da vida que ele até fala assim: nossa, minha vida foi um desperdício. Essa é a noção, né? Quando a gente viveu uma vida de pecado e agora a gente trilha uma nova caminhada, que a vida, se não for baseada nas coisas de Deus, nas coisas do alto, é um tremendo de um desperdício, não chega a lugar nenhum. E cada vez que ele se aprofunda mais naquela vida, mais distante ele fica e chega no fundo do poço, né? Então começa, né, o versículo 2 aí fala pensar nas coisas do alto, que é um complemento, né, da expressão anterior, que é buscar, né? Buscar, agora pensar. Os crentes devem fixar os pensamentos no que é mais sublime e o que enobrece a mente em vez de corrompê-la, né? Então percebam, queridos e queridas, né, que começa através dos pensamentos nossos, do pensamento nosso, né? E nós muitas vezes podemos, né, passar por algumas situações, né, na área do pensamento, que se a gente deixar e continuar a dar corpo naquilo e a gente não sair imediatamente, opa, né, esse pensamento não é de Deus, né, e a gente já focar nas coisas de Deus, a gente vai para o segundo momento, que é entrar, né, diretamente naquilo que é errado. Começa aqui trabalhar, né, mente vazia, né? Alguns falam que na verdade não existe mente vazia, né? Porque ele está ocupado ou com coisa boa ou com coisa ruim.
Mas existe uma expressão que fala assim: mente vazia, oficina do diabo, né? Na verdade, está querendo dizer o seguinte, que aquilo que você constrói na sua mente que não é relevante, que não é de Deus, o próprio inimigo vai fermentando isso, vai dando corpo para você se afundar, né, de uma vez por todas. Então, quando a gente percebe algo assim, né, que a gente sabe, né, nós que estamos no caminho do Senhor, nós sabemos que aquilo não é de Deus, né? Então você procura já, né, primeiro pede perdão para Deus e já vai ocupar sua mente, pensar nas coisas de Deus. Senão fica difícil. A razão para uma vida ressurreta, né, o versículo 3, né, trata muito disso. E introduz a razão de viver como ressurreto. A nova liberdade e finalidade da vida em Cristo segue a renúncia do crente ao pecado. O cristão morreu para o sistema do mundo por meio da fé e da união com Cristo e sua morte e ressurreição. A vida está oculta, pode-se entender, como escondida, guardada em um lugar seguro, sob o inteiro domínio do Pai e do Filho. Escondida, guardada. É muito interessante, né? Algumas falas e expressões, a gente indo para uma reflexão mais profunda do texto. Como é interessante, né? Quando a gente morre lá para o mundo e renasce através de Cristo, através da ressurreição, nós passamos a partir daquele momento não só ser orientados, mas também guardados, para que a gente não venha a cair, né, de novo. Essas quedas, né, que algumas vezes nós temos, né, que nós estamos sujeitos também. Hoje, numa reflexão mais profunda, distanciamento, às vezes não é assim como nós diríamos, né? É um distanciamento totalmente profundo, que você fala, não quero mais servir a Deus, agora chega, tal. Às vezes não acontece dessa maneira. Ela acontece de uma maneira muito sutil, né? Nas nossas vidas. E a gente está lá, né, principalmente, né, falo hoje desse momento que nós vivemos, né, que as pessoas estão muito carentes, elas querem ser felizes a todo custo, elas querem se projetar a todo custo, né? Sendo assim, esse desvio da mente, do coração das pessoas faz com que elas vá para um caminho distante do caminho de Deus, né? Porque hoje está todo mundo na correria, na vida louca, né? Eu quero ser feliz, eu preciso me distrair, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quando nós temos tudo em Jesus, né? Pare e pense, acho que tem até um programa, né, desse, pare e pense, né? Vamos parar e refletir, né? Se nós estivermos plantados em Cristo, se falta alguma coisa para nós, né? Todo esse desespero que vai em nós e querer as coisas rapidamente e tal, né? Aí não tem nada a ver com aquilo que a gente poderia estar tranquilo, em paz, sabendo que Deus, às vezes, a gente é dominado sobre isso. Eu estou falando uma coisa que a gente passa, que eu passo também. Então é uma luta constante. Mas você acorda, né? A gente acorda, né? Você tem que acordar também e falar, opa, é um sentido contrário de Jesus. Ele não ensinou isso para nós. É que nós temos que viver uma vida assim, né? E a gente fica tão preocupado, eu sou assim, né? Fico preocupado com os compromissos, né? Responsabilidades que a gente tem, e a gente logo se afoba, né? Os que são mais ansiosos sabem do que eu estou falando, né?
A gente não quer furar, né? Acho que essa palavra, a gente não quer furar com os nossos compromissos. E daí a gente acaba caindo em alguns laços que são perigosos e a gente fica até meio doente, né? De querer resolver as coisas tudo no momento, e a gente não consegue. A gente tem que parar, raciocinar e perceber, né, que nós estamos aí guardados por Deus. Então, essa manifestação da vida ressurreta, né, que está lá no versículo 4, temos a promessa da manifestação de Cristo que se dará ao futuro. Ele voltará. Tenho certeza disso. E todo olho o verá, até os que os trapassaram. Apocalipse 1:7. O oposto, que é a nossa vida, explica que ele não apenas nos deu a vida, ele é a vida que vivemos. Naquele dia, quando o Senhor regressar, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo serão manifestados com Ele em glória. Olha só, né? Que maravilha, que glória, né? Acredita nisso, dê um glória mesmo para Deus, porque todas essas coisas, né? Esse peso de coisas que a gente gostaria que acontecessem e não acontecem, né? Ou seja, na nossa vida ou na vida dos outros, vai por fim, né? Se a gente continuar ali, queridos, firmes, queridas, firmes, né? No propósito do Senhor, não esqueça disso. Eu tenho me preocupado muito, queridos, a maneira que nós vivemos a nossa vida cristã, que nós confundimos muito com o aprendizado da vida religiosa, com usos e costumes, né? E um costume que não tem nada a ver com Deus, que interfere na espiritualidade nossa e da igreja. E às vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus e não estamos. É só para acender uma luzinha aí. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos. Nós continuamos fazendo a nossa vontade, mesmo que seja numa capa religiosa. Eu vejo assim com muito temor, né? E Jesus já via isso, né? Por isso que ele batia muito com os religiosos da sua época. Essa capa de religiosidade que se faz, né, em meio a algumas apresentações e vínculos com o sistema religioso, com o templo, às vezes faz com que a pessoa ache que ela fez tudo, ou ela está fazendo tudo que agrada a Deus. Mas muito pelo contrário. Se ela ouvir lá e não colocar em prática no seu coração, você não vai poder alegar não, ignorância não. Ah, mas eu não entendi, faltou uma explicaçãozinha melhor. A gente tem que abrir o coração. Todo momento a palavra está falando e gritando para nós, como hoje também nesse texto que nós acabamos de ler. Está falando e está gritando para o nosso coração: olha, muda de vida, olha, muda o seu jeito de pensar nas coisas de Deus. Olha, não adianta, queridos e queridas, né? De repente a gente inventar algumas coisas, né? A gente fala muito de eventos, eu aprendi isso nessa nova jornada minha com Deus, né? Alguns anos aí atrás. A viver uma vida mesmo, e não só de fala, mas uma vida de prática. Não que chame a atenção das pessoas para mim. É por isso que nós fazemos lá na igreja, e a gente não fica, eu falo, não coloque as coisas que nós fazemos nas redes sociais, porque lá na rede social é uma tentação, né? É para receber os parabéns, as pessoas em receber curtição, e a gente não precisa.
É a partir do momento que a gente começa a fazer para chamar atenção para nossa igreja local, é perigoso. Nós temos que prestar contas aqui, sim, de algumas atividades nossas para o nosso concílio superior, quando a gente fala de igreja presbiteriana, tá? Independente. Mas nós não precisamos dar satisfação para todo mundo, não. Né? Que você deu a comida para alguém que passou na porta da sua casa, que você presenteou alguém, então não precisa falar nada disso na rede social. E nem para os outros, muito menos na rede social, né? Para ser visto, então tomemos cuidado, né, com algumas reações carnais que nós temos, né, na nossa vida, né, contribuindo para o reino. E não para chamar atenção. Você vai chamar atenção das pessoas, você vai conseguir. Todo mundo vai achar muito bonito isso daí. Mas você tem que ver se o Rei dos Reis tá achando interessante o que você está fazendo. Você tem que dar glória a Deus. E não é que você receba as glórias e honrarias desse mundo. Se torne pequeno nesse mundo para se tornar o grande lá no reino de Deus. Quer se tornar grandão aqui, bacanão, né? E eu não estou fazendo acusação em pessoas mais capacitadas que eu, né? Pastores mais experimentados que eu, né? Eu não estou falando nessa linha, queridos, né? Eu respeito a todos que estão aí, né? Pregando o evangelho e tal, conseguiram as coisas pelo trabalho deles. Mas eu tomo cuidado isso em relação ao meu coração, em que Deus tem colocado na minha vida, e orientando a igreja que isso não é tão importante. Às vezes é importante você conseguir meia dúzia de discípulos fiéis que entenderam realmente a palavra e que já propague isso e faça discípulos, que multidões enchem os seus templos e as pessoas continuam no mesmo mesmismo de vida. Só vai para a igreja para distração lá. Então chega no último dia, não teve fruto nenhum, né? Então quantos seguidores eu tenho nas redes sociais, isso não me interessa, queridos. Falando de uma maneira clara, eu gosto muito da relação pessoal, né? Fazendo o que precisa fazer aqui pessoalmente, né? Você pode usar todo esse organismo pode, mas toma cuidado, porque a queda também, as coisas aqui são muito atrativas. E o nosso coração, o coração do ser humano, ela se corrompe muito fácil. Então é muito fácil a gente se corromper, né, do que é certo para o que é errado. E muitos caíram por deixar orgulho, né? Porque isso traz para nós uma autoconfiança, um orgulho, que nós vamos ver aqui, da velha natureza. E a gente tem que morrer para isso, né? Essa natureza carnal do homem é tão forte, tem uma tendência em reativar todo momento, né? Você costura uma linha assim, você fala, ai Senhor, tal. Daí no dia de amanhã você já acorda já meio desinteressado. Clame a Deus, porque junto anda lá, né, inimigo das nossas almas, que não quer ver a gente progredir, não. Caia de joelho e já vai lá. Você vai ver que logo você vai se sentir animado de novo e você vai continuar a caminhada. Mas se você deixar, né, tanto na questão do desânimo e como na prática, né, das coisas mundanas aí da velha natureza. É tão gostoso. E daí já encontra, né, um velho amigo, né, que já o convida para as coisas que vocês acostumavam fazer antes de encontrar Cristo, já cai de novo. E às vezes, dependendo da onde você entra, às vezes fica até complicado você voltar de novo, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O cristão deve assumir o firme propósito de matar a sua natureza carnal por causa da sua intimidade
e profunda ligação com Cristo. Trata-se de uma verdadeira abnegação. Uma vez identificado com Cristo na sua morte, o cristão tem de decidir que o próprio eu, o antigo, a vida pagã, permaneça morto. Natureza terrena é o mesmo que as inclinações da carne ou pendor da carne. Embora a conversão inclua mudança de direção moral, ela não é garantia de santidade instantânea, mas uma mudança radical, já experimentada na natureza interior, precisa ser efetuada no caráter e na conduta. Então ele nasce aqui, no nosso coração, mas no próximo passo ela vai na conduta, né? Oh, coração, né? Ai, que maravilha, eu quero glorificar Deus. Vai no culto, a gente levanta as nossas mãos, tal, sai da igreja, já volta, né, pro velho homem de novo, já continua, né, o caráter. Olha só, o caráter e a conduta deve ser mudado em todas as áreas da nossa vida. Honestidade, queridos, né? Nós vamos falar, né, algumas coisas aqui, pecados relacionados, né, esses sentimentos que o ser humano tem, né, no velho homem lá. Primeira coisa que fala é prostituição. Prostituição pode-se referir-se aos pecados relacionados ao sexo em geral, né? E hoje nós estamos em dias aí que, nossa, né, o pessoal está muito doido, né, para a vida sexual, e parece que a maioria dos relacionamentos, né, de hoje está ligado a simplesmente satisfazer o sexo, né? Por isso que começa e termina muito rápido, né? E uma coisa que a gente sabe, a gente aprende na nossa caminhada, que você não consegue ter uma vida santa, de sexo, né, na sua casa, com que Deus preparou para você, se você não tiver tudo mais junto, né, companheirismo e tudo mais. E as pessoas saem tudo doidão, nem casou já tá fornicando. Eu acho que boa parte, né, das igrejas não tem crescido porque é muito pecado, queridos, escondido aí, né? Domingo, cara de santo, na segunda-feira vida pecaminosa que se faz aí, né? Começando do pensamento e partindo para frente. Daí vem o segundo, né, que é impureza, que é relacionado ao sexo também. Só que é um termo mais genérico do que imoralidade. Pode até significar intenção do coração. O camarada não está prostituindo ainda, né? Não partiu mas está ali, ó. Porque para ir lá começa aqui, né? Nós falamos anteriormente, né? Tá lá, impureza. Viu que é errado? Opa, esse pensamento aí né? Daí fala de desejo maligno, imundas paixões da carne, o desejo pelo que é proibido ou pervertido. Não pode, a Bíblia esclarece, né, num monte de lugares, né, além desse texto que nós acabamos de ler, o que não dá para caminhar quando nós temos uma nova vida. É isso que esse texto, esse tema coloca no nosso coração. Não tem como, não dá para a gente andar com Deus e continuar fazendo, né, uma espécie de manipular, sei lá, eu vou na igreja, mas a carne é fraca e continuo fazendo errado de novo. Não dá.
Apocalipse trata muito bem disso, né? É frio, ele não. Ou você seja frio ou quente, morno, não. Né? Morno ele quer justamente dizer aquele que está meio que em cima do muro, mostra até uma vida fervorosa, né? Da maneira religiosa, parece fervorosa, mas começando do coração até na prática, no caráter, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Né? Então lá, né, o sistema religioso a gente pode até manipular. Né? A gente pode se esconder atrás de uma capa religiosa. Mas o cristianismo não. Você é cristão, não é. Né? Não tem como. Há duas razões pelas quais o cristão não mais deve praticar tais atos, como nós lemos aí, né? Que é a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza ou cobiça. Primeiro, porque são o meio pelo qual o homem atrai para si a ira de Deus, que está lá em Romanos, né? Capítulo 1, versículo 18. Então, você continuar e fazendo esse tipo de coisa aí, né, igual o mundo faz, vai atrair para você a ira de Deus. Você vai ser condenado, você vai ser apartado, você vai ser deixado de lado, porque Deus já deu seu Filho Jesus por nós, para que a gente viva uma vida santa. Agora, vive do mesmo jeito, né, praticando lá o pecado. Então não dá. Pecados, né? Nós falamos de um, né? Que atrai para a ira de Deus. Segundo, eram pecados praticados pelos colossenses quando ainda não haviam experimentado a mudança de vida separada por Cristo. Né? Então é como se estivesse voltando para aquela vida que já tinham vivido lá. Então não dá para praticar tais atos, é revolver, voltar no passado, quando não tinha Cristo ainda. Agora nós temos Cristo, não dá para voltar mais. Pecados cometidos no relacionamento, porque nós vimos algumas coisas assim que a gente sugere que nossa, é um terrível pecado, e mas tem outras coisas mais, né, que Deus abomina também. São comparados, né, como a roupa velha, gasta, usada, suja, cujo destino só pode ser o lixo. E esse é o sentido de despojai-vos. Despojar do que o texto fala? Primeiro a ira. Né? Pode ser aqui uma disposição que se afirma e que ameaça os outros. Indignação. É uma palavra que descreve a ira que leva à explosão. Já quer brigar, né? Como um fogo de palha que se ateia rapidamente e logo se apaga. Esse tipo de raiva é capaz de destruir boas relações. E aí que a gente para, né, um pouquinho para refletir. Né? É a gente na hora do nervo, da raiva... Né? E a gente ventila coisa que nem a pessoa sabe. Eu vejo muito isso, né? Porque lá você falou isso, não sei o que, e começa a lavar roupa suja e acaba, gente, um relacionamento, né, de amizade aí que tinha tudo para ser legal por causa de uma explosão, colocou tudo a perder. Porque veio, né, machucou a pessoa, e a gente faz isso, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente do que eu vi os outros fazer, né, para outras pessoas, de repente para mim, o que de repente eu também tenha feito para pessoas, né, numa hora do nervo tal, e a gente fala um monte de bobagem, né, que daí a gente estraga todo um relacionamento. Maldade é um termo usado para o mal moral, ou referir-se a um dano causado pela fala maldosa. Porque tem muita fala que é maldosa, né? Tem o sentido de, como alguém que eu escutei,
A pessoa fala assim, mas destilando veneno, né? Toma cuidado, porque existe maldade atrás disso, né? A gente quer se proteger muitas vezes, mas já apontando, esse daí é um grande problema do nosso coração também carnal, queridos. Porque a gente vê que a pessoa tá fazendo uma maldade pra gente, mas a gente quer mostrar o erro dele também. E daí é a hora que a gente falha, né? Porque eu penso que existe duas coisas aí, né? Existe uma fala pessoal, quando eu falo diretamente para a pessoa, e alguns dias atrás eu fiz isso, falou, oh, você está fazendo isso, mas olha, você tem isso também aqui, toma cuidado, porque as coisas complicadas, né? Você está usando isso para destruir fulano, mas você vai ser destruído por isso, toma cuidado, um alerta, né? Mas diante de um monte de pessoa, você constranger a pessoa e mostrar, eu não acho que a gente deva fazer isso. E de repente a gente faz, né? A gente já começa a apontar todos os defeitos da pessoa e pá. É destila, isso é maldade. Porque fala assim, eu vou pro poço, mas eu vou levar, né, ele junto comigo, eu vou mostrar tudo que ele é, o que ele fez, toma cuidado. Maledicência, né, que é blasfêmia, né, maledicência ou blasfêmia. É a calúnia dirigida contra o próximo, daí você já está machucando alguém, né? Você sabe o que aconteceu? Olha, fulano fez isso, fulana fez aquilo, blá, blá, blá. Também a gente tem que tomar cuidado. É todas as coisas aqui que nós estamos olhando hoje para a gente tomar o cuidado para quando a gente começar a passar por isso, essa vontade, né? Que está aqui, né? Dentro do coração carnal, a gente já, né? Vamos observar, não, Senhor, me perdoa, né? Linguagem obscena, né? Do falar, gosta, né? De falar um palavrão, gosta de falar besteira só, gasta o seu tempo todo, né, só com coisa improdutiva, jogando conversa fora. Toma cuidado, que isso só mostra impureza no nosso coração, né? É uma coisa que eu tenho trabalhado, queridos, muito na minha vida. Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de relacionamento, de conversar e tal. E eu converso de tudo, né, com as pessoas. Né, converso de tudo. Né. Só que assim, às vezes nessas falas da gente, a gente também coloca muitas coisas, né, que está dentro da gente. Na verdade, quando a gente está falando, a gente não está notando, mas a outra que está ouvindo da gente está ouvindo, né? É redundante até, né? Ela está ouvindo, tá ali assimilando, né? Porque, gente, toma cuidado, vamos tomar cuidado, né? Porque eu estou falando para mim também. E daí esse pecado é capital, né? Mentira, mas como a mentira parece que quando gruda na vida da pessoa é complicado, né? Tudo é baseado, as pessoas não sabem falar uma coisa, justificar de repente uma falta dela, já tem que inventar uma história. Por que você não foi lá ontem? Ah, eu não fui, sabe o que é? E já inventa uma historinha, né? Fala a verdade. Olha, irmão, sinto muito, mas eu tava muito cansado. Eu não tava com vontade de ir, eu não tava querendo sair de casa. Eu não tava querendo, de repente, ver fulano lá que eu tô triste. Fala, joga real. Ou simplesmente, ó, eu não quis ir. Você não tem que ficar dando muita explicação. Mas às vezes você quer dar explicação, você mente. Né? E isso você pega facinho, né? Porque depois, logo em seguida, uma pessoa vem e fala a respeito, fala, não, fulano, né? Fulano tava, ou fulano estava. Daí você bate, mas ela falou pra mim que ficado em casa, mas falou que foi com ela, com essa pessoa em outro lugar, então como não bate, as pessoas começam, né, perceber nessas coisas da gente, né? Mentira.
E mentira, meu pai falava muito isso para nós, né, em João 8:44, filho do diabo, né, quando a gente era criança, porque criança gosta de esconder, né, as coisitas erradas que o pai perguntava, meu pai, cuidado, que mentira do diabo, o diabo é o pai da mentira. Sabe, essas coisas foram ficando bem costuradas assim no coração, né? Era coisas que ele falava para nós. Toma cuidado, que o diabo é o pai da mentira. Então, gente, quem governa a nossa vida é Deus ou o diabo, né? E daí nós partimos aqui para a vida do novo homem, né? O que o novo homem, né? Começa o novo nascido com Cristo tem, né? É uma renovação contínua. Nele ele quer progredir, ele quer desenvolver, né? Faz em pleno conhecimento. Morre, né? Além de morrer para as coisas desse mundo, ele quer fazer tudo mais para agradar quem? Agradar a Deus. Né? Porque tudo que a gente deixa de fazer que é errado, a gente está fazendo agradando. Isso é o cristão, queridos. É nisso que eu falei antes, lá no início, que não adianta a gente estar na igreja, a gente continuar no pecado. E a gente pensa que ir para a igreja a gente simplesmente agrada a Deus. Você tem que ir sim para aprender. Aprender, olha só a palavra, aprender. Aprender o que significa a não ser colocar em prática. Porque quem aprendeu e percebeu o que estava dizendo lá, ele vai logo em seguida praticar. Mas se ele for na igreja só e viver numa vida errada e torta, ele não é nascido de novo. Ele não é cristão. Ele é um religioso só, ele não é cristão. Né? Vamos tomar cuidado. Né? Já parte por uma ausência de preconceito, né? Igual eles estavam preocupados, né? Quem era judeu, quem era grego, quem era bárbaro, quem era, né, escravo, quem não era. A nova pessoa em Cristo não fala dos padrões de vida dela em relação a parte financeira, né? Ou se ela é muito estudada, pouco estudada, né? Se ela tem um serviço muito bom, tem um serviço mais simples, mais humilde, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele é verde, não interessa isso para Deus. Ele olha para nossa nova vida. E como cristão, nós temos que olhar o nosso irmão do mesmo jeito. Né? Tem um mais sem cabelo, igual eu, tem um cabeludinho, né? Tem um mais escurinho, mais clarinho. Mas nós somos todos iguais, queridos. Quando nós nascemos de novo, não é isso que conta. O padrão de vida, se eu chego com um carrão, outro chega com um carrinho, chega de bicicleta, ou chega de a pé. Não importa isso para Deus. Né? Nós temos que quebrar essas barreiras de uma vez por todas. Não olhar as pessoas de repente de cima para baixo, né? Medir a pessoa. Ai, nossa, credo. Nem respeita a casa de Deus. Ai, como vem na casa de Deus, vem de chinelo. Eu tô falando uma coisa que vocês sabiam que existe isso? Vocês nunca ouviram isso? Né, pessoas medindo outra que vai na igreja pela maneira dela se vestir. Se vestir, eu tô falando não de forma indecente, tá? Né, vou deixar bem aqui, tô falando de maneira simples. Né, se ela tá de sapato, de chinelo. Né? A gente fica medindo. E outra coisa também, vamos mais longe então, né? Mesmo que ela entre de modo indecente, né? Depois você conversa lá com ela, né? Na hora que ela estiver na vida crescendo, né? A mulher chega, a irmã mais madura chega para a irmã mais nova e fala: ó, irmã, tá meio complicadinho esse jeito que você tá vindo aqui na igreja. Olha, não é por nada, né? Mas olha, é que você tá muito sensual, isso vai atrapalhar, né? Tal.
E nós, homens, para os homens também. Né? É um irmão cuidando do outro, né? E não julgando o outro. Tem muita diferença isso. Porque tem gente que só olha para julgar, né? Como ele estivesse muito bem também na coisa toda, né? A gente tem que tomar cuidado. E daí, queridos, é todo esse desempenho, né? Como que esse desempenho começa sermos mais misericordiosos, sermos mais bondosos, sermos mais humildes, sermos mais mansos, cobertos de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando, nos perdoando mutuamente. Não, é quanta coisa, né, que aqui mostra quem é eleito de Deus, santos e amados como eles são. O bondoso é aquele que tem espírito generoso, né? Um desejo pelo bem-estar do outro e não o contrário. Humilde, né? Olhando para a própria maneira de Cristo, né? A forma tão sem pretensões carnais, né? Não, andava lá simples, sem essa de rebaixar os outros. Né, manso. Eu achei interessante, né, como coloca que significa brandura, suavidade ou doçura. É muito importante isso, né, a gente entender o que é ser manso, né, uma coisa que Cristo tinha, né? Perdoando mutuamente, né? Às vezes a gente quer o perdão do outro, mas a gente não perdoa, né? Então esse negócio é uma coisa mútua, queridos. É mútuo ali, um perdoando o outro. Daí a gente vai pro estágio final, né? Que é essa perfeição, né? Como que a gente vai amadurecer, chegar nessa tremenda perfeição que vem de Cristo, né? Através lá, ó, no amor, na paz e na palavra, né? Acima de tudo lá, né? Que é o excelente, né? De todas as coisas é o amor, né? Se não tiver amor, queridos, a paz, o árbitro da nossa vida, é aquele que dirige, né? Disciplina a nossa conduta, é a paz. Né? Em estar ali todos vivendo numa vida harmoniosa, né? Em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso lema. Né? Se quebrar, eu quebro também, e vai, né? Vira uma roda que nunca tem fim. Porque sempre o ser humano ele quer a réplica, a tréplica. Tem a hora que você tem que ficar quieto. Fica quieto, né? Não fala, porque quando na hora que a gente fala, a gente só fala bobagem, né? Principalmente quando a gente tá nervoso. Ficar nervoso, a gente não pensa, né? E duas coisas que não volta mais é a palavra falada e a flecha atirada. Né? Tem coisa que a gente não pode esquecer, gente, pra gente viver uma vida legal. É na palavra ali, né? Conseguindo se alinhar nas palavras de Cristo sempre, cujo ensinamento deve habitar aqui ricamente em nós. Será que a gente consegue? Eu acredito que sim, queridos. Em tudo fala aqui, né? Em tudo. E não só no seio da comunidade cristã, mas também fora dela. Nós falamos um pouco disso antes. Às vezes é fácil a gente viver essa vida dentro da igreja, que eu acho que não é muito também. Às vezes a gente tem mais confronto dentro da igreja do que fora. Mas a maneira de viver, né, aqui tá falando, entre o fora e dentro lá, a gente é santinho pra caramba. Né? A gente fala
é o jargão de crente, a gente veste roupa de crente, a gente se comporta como crente na igreja. Fora da igreja, no mundo, é outra coisa já, né? Então tem que ser lá e aqui, para dar exemplo. Como que a gente vai ser testemunha esse exemplo? Se todo mundo conhece a gente só pela maneira ríspida, né? Eu tenho um monte de defeitos, querido, um montão mesmo, um montão. Mas a minha vida foi vivida em cima de relacionamentos, de amizade com pessoas. A gente sabe que a gente não consegue fazer muitas amizades, né? Mas a gente tem que fazer isso sem pretensão, tá bom? Cristo fez sem pretensão, boa parte não gostava dele, os que eram de coração mesmo gostavam, mas isso não importa, tá bom? Isso não importa, a gente tem que ser de Cristo, fazer a vontade de Cristo, né? E um dia a gente vai ter, né, o nosso galardão. Quem não fizer vai ser apartado, né? Então não adianta a gente querer fazer as coisas também para agradar os outros, não adianta, viu? Pode ter certeza que na hora você pode fazer tudo o que for para uma pessoa, para um amigo, às vezes até para um parente, para alguém da família. Daí você vai falar lá, puxa vida, eu fiz, tal, a pessoa nem valoriza. Vocês não escutam as pessoas falarem isso? Às vezes até a gente fala. Esquece isso. Esquece ser valorizado por pessoas, esquece ser valorizado pelo que você faz, Isso não importa, queridos. Isso não importa. Tente agradar a Deus acima de tudo, você vai ver que o seu coração, principalmente o seu coração, vai continuar puro. É isso que Deus quer. Seu coração puro. O nosso coração puro diante dele. Deus o abençoe. Deus o abençoe no amor de Cristo. E vivam uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e a todas.